Quando a gente fala do joelho, a gente está falando do fêmur distal, da tíbia proximal e da região posterior da patela, que é a articulação patelo-femoral ou articulação fêmuro-patelar, que na grande maioria das vezes, na grande maioria das queixas de dor no joelho, a grande questão, a grande chave, a grande dor está exatamente aqui nessa região, ó, na articulação fêmuro-patelar. Muitas das dores dos nossos clientes, dos nossos pacientes na academia, nem vem da articulação tíbio-femoral em si, e vem da articulação fêmuro-patelar, que é a mais, digamos, a mais chatinha da articulação do joelho. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Quando a gente fala de quando a gente fala de joelho, a gente está falando do fêmur distal e da tíbia proximal. Esse fêmur possui o que a gente chama de côndilos, né? Os dois côndilos femorais. Temos o côndilo femoral medial e o côndilo femoral lateral. Eles são dispostos, como vocês podem ver aqui, ó, de forma diferente. O côndilo femoral medial, ele é maior, ele é mais distal e mais posterior do que o côndilo femoral lateral. As principais características que a gente precisa entender nele aqui é que ele é maior. O côndilo femoral medial, ele é maior do que o côndilo femoral tibial. Esse côndilo femoral lateral é menor do que o côndilo femoral medial. O medial é maior. A junção desses dois côndilos, quando a gente olha o fêmur aqui, ó, visto de frente, esse aqui é o côndilo femoral, esse aqui é a região lateral e esse aqui é a região medial. Como é que eu sei disso? A região lateral, ela é mais anterior, certo? Nessa região, vocês estão vendo que aqui é mais anterior do que aqui? Então esse aqui é o côndilo femoral lateral. A junção desses dois côndilos tem o que a gente chama de tróclea. Veja bem, eu estou dando uma aprofundada na anatomia para que a gente entenda a biomecânica específica do joelho, a biomecânica funcional do joelho, para que aí sim a gente consiga diminuir a dor desses nossos pacientes, desses nossos clientes, durante a academia, durante o fortalecimento. Então está aqui, a junção desses dois côndilos, o côndilo femoral lateral e o côndilo femoral medial, é o que a gente chama de tróclea. E é aí que está a grande chave, é aí que está a grande questão. Essa tróclea, que é essa região aqui, ó, onde vocês estão vendo agora, ela nada mais é do que a estrutura, está aqui a tróclea, que vai receber a patela. É ela que vai fazer parte da articulação fêmuro-patelar. E anatomicamente falando, essa tróclea ela precisa ter uma conformidade óssea, uma conformidade anatômica. É o que a gente chama, que vocês podem ver aqui, ó, de ângulo da tróclea. O que é isso? Essa tróclea, anatomicamente, ela precisa ter em torno de 135 a 145 graus, que é o ângulo da tróclea. Nesse caso aí do exemplo, 137. Por que ela precisa ter anatomicamente essa conformidade? Se você tiver alteração nessa angulação da tróclea, você deixa, por exemplo, a patela mais instável dentro dela. Se a patela está mais instável dentro da tróclea, ela tem mais chance, ela fica mais suscetível à instabilidade. É isso aqui, ó. Esse aqui é o ângulo da tróclea considerado normal, certo? 135 a 145 graus. Caso você tenha uma angulação da tróclea maior do que isso, ó, a sua patela fica mais solta. A patela do seu cliente fica mais solta dentro da tróclea. Isso gera mais instabilidade. A chance desse cara ter mais dor é muito maior. Os nossos recursos para tentar diminuir a dor desse cara vão ter que ser muito maiores, porque já existe uma instabilidade anatômica ali, não só em virtude da fraqueza muscular, mas existe algo anatômico que vai gerar maior instabilidade nessa pessoa, e a gente precisa saber disso, até mesmo para saber o que a gente pode, o que não pode, de que forma isso pode impactar na biomecânica do joelho dessa pessoa, certo? E aí a gente vem para a tão falada, né, tão famosa articulação fêmuro-patelar. E o negócio não é tão simples quanto parece. Se eu chegar para vocês aqui e perguntar quantas articulações fêmuro-patelar nós temos, a grande maioria de vocês vai dizer 2. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Mas o negócio é bem mais complexo do que isso. Vamos lá.
A gente tem, na verdade, em torno de 7 articulações femoropatelar em cada um dos joelhos. Então, são 14 articulações femoropatelar. Por quê? Vamos lá. A patela a gente já sabe que ela é o maior osso sesamoide do corpo, assim como o côndilo, né? Ela tem as facetas medial e lateral. Atrás dela existe o que a gente chama de cartilagem retropatelar, que é a grande vilã na dor femoropatelar que nós temos. A dor femoropatelar, condropatia patelar, na verdade a condropatia é um tipo de dor femoropatelar, ela vem em virtude do desgaste dessa cartilagem, que fica exatamente aqui, ó, entre a patela e o fêmur. E qual que é a função dessa patela? A principal função dela é aumentar a força, aumentar o torque extensor do quadríceps. O quadríceps é o músculo mais forte que a gente tem no corpo, mas se a gente não tivesse patela, pode ter certeza que mais da metade da força muscular do quadríceps seria perdida. Então ele só tem essa força que ele tem porque a patela permite isso. Então vamos lá. Está aqui a patela, certo? Aqui vocês estão vendo um fêmur de frente e essa patela ela foi rebatida aqui para cima. Vocês estão vendo que tem, ó, vários pequenos círculos aqui na patela? Aqui é o que a gente chama de faceta patelar medial. E aqui é a faceta lateral da patela. Cada um desses pequenos círculos aqui constitui uma articulação femoropatelar. Esse círculo aqui embaixo, aqui em cima, na verdade, né, porque a patela aqui ela está rebatida. Então essa aqui é a região superior da patela e essa aqui é a região inferior. Cada uma dessas articulações aqui vai entrar em contato com o fêmur em um determinado momento durante o movimento de flexão e extensão. Por exemplo, o seu cliente sente dor durante o agachamento, no início do agachamento, bem lá no início. Você está bem no início do agachamento, o joelho está em extensão. Se o joelho está em extensão, as facetas, inferiores é que estão em contato com a tróclea, porque o que acontece? À medida que você estende o joelho, tá aqui, essa aqui é a tróclea, tá? E aqui a patela. À medida em que você estende o joelho, a sua patela superioriza. Se a sua patela superioriza, são as facetas inferiores que estarão em contato com a tróclea. Então, nesse caso, você já sabe que o desgaste maior é na sua região inferior da patela. Agora, se essa pessoa sente dor, por exemplo, ao subir escadas, ao subir no ônibus, por exemplo, que os degraus são mais altos, se ela sente no início, quando ela vai começar a fazer essa subida do degrau, o que acontece com o joelho? O joelho está flexionado. E ele está flexionado, por exemplo, a 90 graus, que as facetas superiores, são as que estão em contato com a tróclea. Então você já sabe que nesse caso, o desgaste da cartilagem está mais relacionado às facetas superiores. Passou de 90 graus, o contato da patela vai se dar através da faceta aqui, ó, a faceta de Oddi. Passou de 90, 100 graus de amplitude de flexão do joelho, você não tem mais o contato, você não tem mais o cisalhamento, você não tem mais pressão na cartilagem retropatelar. Por quê? A partir de 90 a 100 graus, a patela ela vai parar de deslizar aqui, ó, e começa a deslizar aqui. Então aqui você não tem pressão, porque aqui a patela já caiu nesse vão entre os dois côndilos. E é por isso que muitas pessoas defendem o agachamento completo, até 100, 120 graus, o agachamento de amplitude total, porque passando de 90 graus não tem pressão na tróclea. Só que quando a gente fala de uma pessoa sintomática, pessoas que têm desgaste da cartilagem, vocês vão ver aqui, daqui a pouco, que a gente precisa respeitar alguns graus específicos onde a gente vai ter uma pressão femoropatelar muito grande, e é principalmente entre 45 e 90 graus, certo? Então, qualquer coisa que te promova o desalinhamento da patela com o fêmur, o desalinhamento femoropatelar, vai te gerar uma incongruência articular, e essa incongruência articular vai fazer com que aumente a pressão na articulação femoropatelar. Se aumentou a pressão, isso é lesivo para o seu paciente, tá? O que a gente precisa fazer é sempre diminuir ao máximo a pressão,
para que a gente diminua a sintomatologia desses nossos clientes. E esse desalinhamento femoropatelar pode ser em virtude de uma lateralização da patela, como a gente tem aqui, pode ser em virtude de uma patela alta ou uma patela baixa, como a gente tem nessa segunda imagem, pode ser em virtude da angulação da tróclea, que eu já falei para vocês, pode ser em virtude de uma alteração anatômica da própria patela. A patela, o normal dela é isso aqui, ó. Segundo Wiberg, W-I-B-E-R-G, nós temos 3 tipos de patela. A patela tipo 1 é onde a faceta medial, aqui onde eu estou passando o mouse, e a faceta lateral, elas são iguais. Na faceta tipo 2 é o normal, a faceta lateral é maior do que a faceta medial. E na patela tipo 3, a lateral ela é bem maior, em torno de quase o dobro da faceta medial. Isso vai fazer com que a patela não encaixe certinho lá na tróclea, ela não fique encaixada. E a patela precisa disso, ela precisa da congruência, ela precisa desse contato total lá na tróclea. Ela precisa sempre ficar dessa forma aqui, ó, o contato direto, pegando toda a região, toda a articulação femoropatelar, toda a região retropatelar. Qualquer coisa que desalinhe isso, como a gente tem nesse caso aqui, ó, a lateralização da patela, por exemplo, ou a medialização do fêmur, vai te gerar uma incongruência articular que vai gerar dor para essa pessoa. Por quê? Tudo pela pressão exercida na articulação femoropatelar. Veja só essa imagem aqui, ó, onde você tem uma boa área de contato. Se você tem uma boa área de contato, a pressão exercida em toda essa área é menor. É como o caso dessa segunda imagem aqui. Agora, a partir do momento em que a sua área de contato diminui, olha só, nesse caso, uma lateralização da patela ou uma medialização do fêmur, que na verdade, o que na grande maioria das vezes acontece é a medialização do fêmur, a área de contato está menor, o que acontece com a pressão? Aumenta. É exatamente o que temos nessa imagem aqui. Então, o que a gente precisa fazer para pensar em distribuir melhor a carga na articulação do joelho? Distribuir melhor a pressão. E como é que a gente distribui melhor a pressão? A gente precisa aumentar a área de contato. A gente precisa promover uma congruência articular. Uma das formas é essa. E a gente vai ver já já como. Para que vocês entendam, ó, a cada passo que nós damos, a cada passo que a gente dá no dia a dia, 80% do peso do nosso corpo vai para a articulação femoropatelar. Se é uma pessoa de 100 quilos, a cada passo, 80 quilos está sendo imposto naquela articulação femoropatelar. Durante a subida e descida de escada, de 3 a 5 vezes o peso do corpo, cada degrau que você sobe. E durante a corrida, dependendo logicamente da velocidade, até 11 vezes o peso do seu corpo pode ser imposto na sua articulação femoropatelar. Então, a articulação femoropatelar é a articulação que mais sofre, talvez, no nosso corpo com o peso, com a carga axial, com o peso o peso daquela pessoa. E aí a gente precisa entender, biomecanicamente falando, as forças que agem no joelho, as forças que agem na articulação femoropatelar, para que a gente consiga diminuir a sobrecarga durante os exercícios na academia, durante os exercícios na reabilitação em si. Esse trabalho do professor Rafael Escamilla é um dos trabalhos mais clássicos que a gente tem em relação à biomecânica do membro inferior. Sugiro, inclusive, que vocês leiam, procurem esse artigo e leiam ele, porque ele é realmente bem interessante. O que ele fez? Aqui, ó, ele decompôs todas as forças que agem no joelho durante os exercícios em cadeia cinética fechada. Aqui a gente tem a força do tendão patelar, aqui a gente tem a força do ligamento cruzado anterior, aqui a força do ligamento cruzado posterior, essa seta para baixo aqui, ó, é a força peso, essa setinha que vem lá de baixo e vai lá para cima é a força da panturrilha e aqui os isquiotibiais. Percebam que nós temos carga, nós temos forças que levam a tíbia contra o fêmur e temos forças que levam o fêmur contra a tíbia, o que dá aquela força de compressão, certo? Já na cadeia cinética aberta, olha aqui, na cadeia cinética aberta você tem aqui, ó, a força muscular do quadríceps.
o quadríceps fazendo a extensão do joelho. Você tem em resposta a isso a força do tendão patelar, que vai ter que puxar o seu joelho para baixo, a sua patela para baixo. E a resultante disso é o torque retropatelar, que vai agir exatamente, olha, na articulação femoropatelar. Decompondo todas essas forças, e nesse trabalho, ele mostra para a gente uma coisa que começou a abrir muito a nossa mente. Ele nos mostrou que em cadeia cinética aberta, a maior pressão femoropatelar é entre 0 e 30 graus. Então, para proteger a angulação em cadeia cinética aberta, você vai ter que fugir desses ângulos, é o primeiro passo. E em cadeia cinética fechada, a maior pressão femoropatelar é entre 45 e 90. E aí é que vem o primeiro start, talvez. Não dá para pensar em angulação completa para quem tem dor anterior no joelho, para quem tem dor no joelho. Você não pode fazer nenhuma extensora completa, angulação total, e nem um agachamento total. Por quê? Na cadeira extensora, você tem que fugir dos 0 a 30 graus. Então, você vai fazer de 90 até 30 graus no máximo. Eu sou mais conservador ainda, eu faço até 45. E na cadeia fechada, você vai fazer o que a gente chama de mini agachamento. Não é amplitude completa. Para que a gente proteja, veja bem, qual é o título da aula? Como que a gente pode proteger a articulação do joelho e treinar com segurança. Se a pessoa não tem dor, pode fazer? Beleza, pode fazer. Mas faça isso com segurança. Se ela tiver algum desgaste, alguma condropatia, não é interessante. Bom, galera, era isso que eu tinha a dizer por enquanto para vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e vamos nessa. Um abraço.